Vamos começar com... Peguem a sua Bíblia aí. Vamos começar com o nosso versículo que eu comentei antes, Provérbios 22, 6. Então ali diz, né? Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente sempre enfoca aqui que é ensinar no caminho. Eu estou junto com a criança, ensinando ela a andar. O Spurgeon, ele faz uma paráfrase desse versículo e ele diz assim, né? Ensine a criança no caminho que deve andar e se esforce para você também andar por esse caminho. Tá? Então, a lei do coração, que é a lei que a gente vai ver hoje, é isso. É uma lei que fala que aquilo que eu vou ministrar ganha poder se passar antes no meu coração. Tá? Pensem numa aula que vocês dão sobre um conteúdo, mas que antes de dar esse conteúdo, vocês vivenciaram aquilo ali. Vocês tiveram uma experiência com aquele tema ali que vocês estão abordando. Passou pelo coração de vocês. Tá? Eu dou um exemplo que é o exemplo do Jó. O Jó, a gente sabe que ele passa por um processo difícil na vida dele. Imaginem que chega um irmão para nós e o irmão fala assim, eu tenho muitos problemas. E aí nós chamamos esse irmão, colocamos ele sentado e chamamos o Jó para conversar com esse irmão. Aí senta o Jó e esse irmão. E esse irmão diz assim, eu tenho muitos problemas. E o Jó diz, não, espera um pouquinho, vou te contar a minha história. E aí o Jó começa a falar, olha, eu não conhecia Deus, eu era assim. Né? A palavra fala, ele era justo, íntegro, reto, né? Ele se desviava do mal. Então o Jó, ele era cheio de qualidades, e as qualidades dadas por Deus. E mesmo assim ele não conhecia o Senhor plenamente. Aí ele passa por um processo para poder conhecer. Agora pensem, né? Essa pessoa que tinha tantos problemas, conversando com Jó, ela vai ver que a vida dela é um mar de rosas. A mesma coisa acontece na nossa aula. Se nós temos uma experiência numa área, a aula que a gente der sobre aquele conteúdo, ela vai ter um peso muito grande. Tá? Imagine que o tema é oração, e o tio ou a tia tem uma vida de oração. Tem uma vida de respostas de orações. Tu vai poder passar para a criança tudo aquilo que você vivenciou antes. Tá? Às vezes a gente não tem experiência em todas as áreas, mas a gente pode buscar na palavra. Né? Eu estou dando uma história lá falando sobre oração, eu vou na palavra e busco histórias de oração que ajudem a criança a entender, pessoas que passaram por aquilo ali. Ou às vezes eu conheço uma irmã, alguém que eu posso trazer na aula e aquela pessoa dá um testemunho do que ela vivenciou. Isso traz um peso muito grande para a aula que a gente está ministrando. Agora, eu acho que na outra semana a gente vai ter uma aula sobre missões e a Ingrid, que é uma irmã que congrega aqui conosco, que faz viagens missionárias, vai estar com a turma, com as crianças. Imagina o peso que tem isso. Ela não vai falar só assim, Paulo fez 3 viagens missionárias. Não, ela pode falar de Paulo, mas ela vai falar, eu fui para Cuba, eu fui para África, eu fui para tal lugar. E ela pode mostrar fotos, tá? É uma vida onde o Senhor foi tratando, e aí agora ela usa aquilo ali no testemunho dela, tá? Nós podemos buscar no Senhor experiências, para que quando a gente transmite uma aula, ela saia do nosso coração, não só da nossa mente. Vocês entendem isso? Às vezes eu transmito só o que está na minha mente, é só conteúdo, é só intelecto. Mas quando eu transmito algo que está no coração, eu até choro. Né? Tu vai falar, tu sente às vezes a dor daquilo que tu passou. Né? Ou tu vê assim, Deus me livrou daquele lugar. Eu era perdido, eu era assim. Uma parte que a gente vai ver depois é quando o professor ele se identifica com a criança. Às vezes o professor ele pode querer ficar num nível muito acima. E quando eu baixo o meu nível no nível da criança, existe uma identificação. Um exemplo, né? Às vezes a criança pode olhar o professor como alguém perfeito. E o professor diz, olha, quando eu tinha a tua idade, eu mentia. Eu tinha dificuldade em tais e tais áreas. E aquilo ali pode servir como uma identificação. A criança vê, olha, tem solução para mim. Existe perdão pelos meus pecados. Existe alguém que entende o que eu estou passando. Às vezes a criança precisa disso, né? Não sei se vocês já tiveram na aula de vocês, assim, crianças que tinham que desabafar alguma coisa. Ou no retiro, acontece muito no retiro isso. Às vezes a gente vê que está um tio ou uma tia com a criança, assim, no canto, conversando,
falando alguma coisa, o tio ministrando. Nós precisamos ficar atentos, porque às vezes a vida da criança é tão corrida e ninguém para ouvir ela, né? Já perguntou para a criança assim, às vezes perguntar coisas poucas, né? Assim, coisas simples. O que tu fez hoje? Como é que foi a tua semana? Né? Às vezes na nossa aula aqui é tão corrido, é o tempo da ministração a aula. Mas às vezes a gente entra na sala, a gente está com um plano ali tão automático, a gente vai no plano e deixa o coração de fora. E aí eu não confiro o coração da criança. Como é que tu tá? Tá bem? Como é que foi a semana? Como é que foi a vinda para cá? Às vezes a vinda para o culto, para algumas famílias, é um vendaval. É difícil. E aí tem coisas que a gente pode verificar, que a gente pode, né, fazer uma troca com a criança. Tá? Não estou dizendo para a gente vasculhar a vida da criança, né? Não é para a gente ficar investigando as coisas, mas para que realmente haja uma troca, sabe? Assim, daquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que o Senhor pode fazer na vida da criança, ou aquilo que Ele já está fazendo na vida, e aí a criança pode até contribuir como um testemunho na sala, né? Às vezes uma criança tem uma história de que ela estava orando por alguém, que ela pode compartilhar e ajudar na história de oração que eu passei, tá? Então tudo isso vai ajudar, ok? Tranquilo?